Olá pessoal, o tema da nossa aula é silvicultura e recuperação de áreas degradadas. Nesse momento nós vamos aproveitar para apresentar os conceitos relacionados a áreas degradadas e entender como que a silvicultura pode auxiliar na recuperação de uma área degradada. Então, em primeiro lugar, nós precisamos entender em que contexto a recuperação de áreas degradadas está avançando no nosso planeta. Nós temos aqui dados da FAO, que é a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, em que 30% dos solos do nosso planeta estão degradados. Então é um grande percentual, de áreas que estão em algum estágio de degradação. Isso implica principalmente na nossa capacidade enquanto humanidade de produzirmos alimentos, uma vez que a população está cada vez mais aumentando e a demanda por alimentos e outros produtos aí que demandam do uso da terra só cresce. A degradação ela vai atrapalhar, ela vai prejudicar a fertilidade do solo e, consequentemente, a qualidade das águas, Porque nós temos o ciclo hidrológico, que está diretamente relacionado com a capacidade de infiltração da água nesses solos, a retenção de umidade, enfim, uma série de características. E, como vocês já estudaram na disciplina de solos, o solo demora muitos e muitos anos para se formar. Então, demora centenas, milhares de anos para se formar uma camada de solo. Por outro lado, para que isso possa ser destruído, bastam alguns anos, alguns poucos anos de atividade humana desordenada, como nós já vamos ver, para que a gente tenha uma degradação. Mas como pode ser entendida a degradação do solo? Principalmente, a gente compreende por degradação do solo a perda das suas propriedades edáficas, ou seja, das propriedades que definem um solo como solo. E a principal causa disso acontecer é a erosão. Então nós temos aqui uma série de propriedades, tudo isso que são propriedades do solo, a gente resume em fertilidade. A fertilidade significa a capacidade do solo em nutrir uma planta para que ela possa crescer. Bom, aí nós citamos um termo aí agora, que é a erosão. Erosão pode ser compreendida como o processo de desgaste das rochas e do solo. E esse desgaste ele é influenciado pelo quê? Pela água, pelo vento, pela cobertura vegetal, pela topografia e pelo tipo de solo. Então, esse desgaste ele já acontece naturalmente desde que o planeta existe. As rochas, os solos estão sujeitos à ação desses fatores aí que estão listados. Porém, as atividades humanas de maneira desordenada causam um agravamento do processo de erosão, fazendo com que ele ocorra muito mais rápido do que deveria. Então nós vamos ver agora algumas das principais causas da erosão. A primeira delas é o superpastejo da vegetação. Aí na imagem vocês podem ver um pasto degradado. Uma área onde anteriormente existia uma vegetação nativa, natural, de floresta, por exemplo, foi desmatada, plantou-se pasto, soltou o gado, esse gado comeu o capim, engordou, foi abatido. Aí o produtor solta mais gado, esse gado come, engorda e vai só extraindo nutrientes do solo ali. Vai extraindo e isso não é reposto. Então a gente tem aí uma perda da fertilidade, porque os nutrientes só saem, a gente não tem uma entrada, uma reposição. E a gente ainda tem um fator agravante aí por conta do gado, que é o pisoteio, peso do animal ou dos animais sobre o solo, com o passar dos anos vai causando a compactação, que dificulta na infiltração de água e aumenta o processo de erosão, porque aí a água da chuva vai cair no solo, não vai conseguir infiltrar e ela vai escorrer. Quando ela escorre, aí começam os problemas. O outro problema é o desmatamento. Nós estamos aqui na floresta amazônica, maior floresta tropical do mundo, e sujeitos a esse fenômeno que é o desmatamento. Por conta de diversos fatores, o desmatamento, a abertura de novas áreas, seja para plantar pasto, seja para expandir as cidades, seja para explorar madeira ilegalmente, para qualquer finalidade que seja, quando você remove a cobertura florestal de uma área, você a deixa mais sujeita à erosão.
porque as árvores funcionam como um guarda-chuva, como um cobertor para esse solo. Quando chove numa floresta, a água não tem contato direto com o solo, ela é interceptada pela copa das árvores. Uma vez que você remove essa floresta, o solo fica exposto. Solo exposto convite à erosão, porque aí a água da chuva cai diretamente no solo e carrega esse solo embora, por meio das enxurradas, causando o processo de erosão. Outro fator, outra causa de erosão são as queimadas. Todos os anos chega essa época, é noticiário na televisão, as queimadas no Brasil e em outras partes do mundo, Mas vamos nos ater aqui ao nosso país. Ano passado foi um foco muito grande aqui na Amazônia, hoje é o Pantanal, e a cada ano que passa a gente tem, infelizmente, tido um agravamento desse cenário, O fogo, ele é utilizado como um meio de limpeza da área, tradicionalmente. Então o caboclo, o pequeno produtor ali, às vezes até o grande, vai limpar a área, ele usa o fogo e esse fogo sai do controle e aí a gente tem o agravamento das queimadas, E por que a queimada é tão prejudicial? Porque, em primeiro lugar, a vegetação é carbonizada. O carbono que está na biomassa, nas folhas, nas raízes, nos galhos, ele é transformado em dióxido de carbono, CO2, que é um gás causador do efeito estufa. Mas se a gente for pensar no solo propriamente dito, o aumento excessivo da temperatura acaba com a microbiota e a macrofauna, microfauna. Todos os seres vivos que vivem ali no solo, praticamente eles são eliminados. E isso tem grandes consequências. Então as queimadas elas são muito prejudiciais e causam a erosão. Até porque quando você remove a vegetação por meio do fogo, esse solo fica exposto, favorecendo os processos erosivos, Como a gente já comentou anteriormente. Aqui nessa imagem nós temos uma outra causa da erosão, que é o preparo inadequado do solo. E o que é o preparo do solo, de maneira resumida? São aquelas atividades que vão ser feitas numa área com o objetivo de torná-la adequada ao cultivo. Então a gente tem uma série de operações feitas com máquinas que vão revirar esse solo, vão tornar ele mais, vamos dizer assim popularmente, mais fofo, para que a semente, as mudas possam ser colocadas ali e desenvolver com facilidade. Porém, o preparo inadequado do solo ele se dá quando esse processo de mexer na terra com o uso das máquinas é feito sem tomar os devidos cuidados para evitar a erosão, como por exemplo nessa imagem aí, está bem exagerada. A gente tem um tratorzinho, lá no alto do morro, fazendo o preparo do solo numa área altamente sujeita à erosão. Uma área inclinada. Quando chover ali, aquela terra solta vai descer tudo. O recomendável para esse tipo de terreno seria um cultivo mínimo, ou seja, mexer o mínimo nesse solo. Não revirar, mas trabalhar com abertura de covas, um preparo somente na linha, porque aí você evita o processo de erosão. Estamos falando aqui de causas da erosão, falamos de degradação do solo, mas o que é uma área degradada? O primeiro conceito diz o seguinte: é uma alteração adversa das características do solo em relação aos seus diversos usos possíveis, tanto os estabelecidos em planejamento como os potenciais. O que a gente pode extrair desse conceito aqui? A degradação de um solo vai acontecer quando esse solo não poder ser mais utilizado para aquilo que ele vinha sendo usado antes. Então, se você tinha um pasto e esse pasto produziu e chegou um momento ele se esgotou, o capim não quis mais crescer, começaram a aparecer algumas erosões lá na área, a gente tem aí um processo de degradação. Esse outro conceito aqui, do Manual de Recuperação de Áreas Degradadas pela Mineração do IBAMA, eu gosto muito dele, ele é mais completo. Ele diz o seguinte: a degradação de uma área ocorre quando a vegetação nativa e a fauna forem destruídas, removidas ou expulsas, a camada fértil do solo for perdida, removida ou enterrada, e a qualidade e o regime de vazão do sistema hídrico forem alterados. Então veja bem, nós temos 3 pontos aqui. Primeiro,
perda da vegetação nativa, consequentemente da fauna, né, dos animais. Então, uma área que tem a perda da sua vegetação já é um indício de degradação. Aí uma coisa vai puxando a outra. Quando a gente perde a vegetação, o solo fica exposto. Com esse solo exposto, aquela camada fértil, aquele horizonte A, ele vai sendo perdido, porque a chuva vai ter contato direto com esse solo e vai carregar essas partículas, né, de areia, argila, silt para os cursos d'água e vai tendo erosão. E por consequência disso, o ciclo hidrológico da região vai sendo alterado. Então, se a gente tinha um igarapé próximo ali dessa área que foi degradada, esse igarapé vai começar a assorear, porque a erosão está trazendo solo da área desmatada, por exemplo, para dentro do curso d'água. Então vamos continuar. A degradação ambiental ocorre quando há perda de adaptação às características físicas, químicas e biológicas e é inviabilizado o desenvolvimento socioeconômico. Então vejamos aqui. Todo esse processo, esses fatores que a gente falou antes aí, eles vão resultar em um prejuízo socioeconômico. Além desse prejuízo ambiental, a gente vai ter um prejuízo social e econômico, porque o solo ele já não vai mais ser capaz ali de produzir, a fazenda vai começar a ter prejuízo e aquele produtor, se ele não procurar outra área ou outra coisa para fazer, ele vai falir, ele vai começar a passar fome. Ele vai ter que procurar outra área. E aí a degradação só aumenta. Então esse é mais um conceito de área degradada. Vamos a outros. No campo agronômico, a degradação de terras agrícolas deve enfocar, além dos referidos processos de degradação, os aspectos econômicos. É o que a gente falou. Tem a questão ambiental, né, que é a perda da vegetação, a perda do solo e por aí vai. Mas quando a gente trata de agricultura, e aí a gente inclui a silvicultura também, a gente tem que pensar no prejuízo econômico. Quando uma área é degradada, você perde também o seu potencial de produzir, e isso é muito problemático. Por fim, esses autores aí, o Power e Myers, citado por Dias e Griffith, definem a qualidade de um solo como a sua capacidade de manter o crescimento vegetal. Então, se o solo ele já não é mais capaz de manter o crescimento das plantas, a gente pode dizer que ele está degradado. Agora nós vamos falar um pouco sobre dois termos aqui, recuperação ou restauração. Qual que é o mais adequado? Então, imaginemos aí essa imagem 1, que está uma área descoberta. E a imagem 3, uma área já com a vegetação. O que está acontecendo aqui? Recuperação ou restauração? Vamos falar um pouco sobre isso. Quando se trata de recuperação, a legislação brasileira trata da seguinte forma: é o retorno do sítio degradado ou da área, né? Sítio vocês podem entender como área, a uma forma de utilização, de acordo com um plano pré-estabelecido para uso do solo, visando a obtenção de uma estabilidade do meio ambiente. Bom, então, segundo esse conceito, recuperar uma área significa pegar uma área que estava degradada, sem uma utilidade, tratar aquele terreno ali com algumas técnicas que permitam que eu consiga produzir novamente naquela área. Então essa imagem mostra bem. A gente tem a recuperação de um pasto degradado através de um sistema ILPF, que é a Integração Lavoura, Pecuária e Floresta. A gente tinha uma área descoberta, aí primeiro eu planto a cultura anual, o milho, né? Depois eu planto a pastagem, aí vem a floresta, né? As mudas de árvores são plantadas lá no início e elas vão desenvolvendo ao longo do tempo. E aí eu consigo uma estabilização do ambiente ali, porque eu estou protegendo esse solo. Quando se trata de recuperação também, é importante a gente considerar o que está dizendo nessa lei aí, a 9985 de 2000, que estabelece o Sistema Nacional de Unidades de Conservação. Ela diz que a recuperação refere-se à restituição de um ecossistema ou de uma população silvestre degradada a uma condição não degradada, que pode ser diferente da sua condição original. Então, suponhamos, eu tinha uma área de floresta, ela foi desmatada, plantou-se pasto durante muitos anos, esse pasto deixou de produzir, foi abandonado e depois de um tempo veio um outro produtor
uma outra pessoa interessada ali em recuperar essa área e implantou uma agrofloresta, um sistema agroflorestal. O sistema agroflorestal, ele é uma forma de recuperar a área, mas vocês devem concordar comigo que o sistema agroflorestal não é igual à floresta nativa. Ele é diferente, mas ele é um sistema sustentável que permite ali uma boa conservação do recurso que é o solo e da biodiversidade. Por outro lado, quando se fala de restauração, a gente tem meio que uma obrigatoriedade de retorno ao estado original da área, antes da degradação ou mais próximo disso. Então, se eu tinha uma floresta em estágio avançado de sucessão, como vocês já estudaram, e essa floresta foi degradada, se eu quiser restaurá-la, conforme esse conceito, ela vai ter que voltar a ser uma floresta igual era antes. Ou seja, isso é praticamente impossível. Então é por isso que o termo mais adequado é recuperação. Como que a silvicultura pode promover a recuperação de áreas degradadas? Então esse é o nosso grande objetivo, né? Como que a silvicultura vai nos auxiliar a recuperar uma área? Ela vai nos permitir o quê? Maior cobertura e proteção do solo, através da copa das árvores, né? Vai proteger esse solo, vai melhorar as propriedades do solo, porque a gente vai ter a queda lá da serrapilheira, a gente vai ter a sombra, que vai diminuir a temperatura desse solo, permitir o desenvolvimento ali dos micro-organismos, e a gente vai ter também a geração de valor por meio dos produtos florestais madeireiros e não madeireiros. Agora, para fechar, nós vamos ver alguns exemplos aí de como a silvicultura tem auxiliado na prática a recuperação de áreas degradadas. E a gente começa aqui por uma prata da casa, né? Vejam aí, estudo do Labian comprova que plantio de cumaru traz benefícios para a qualidade do solo no município de Óbidos. Então esse foi um trabalho conduzido aí pelo professor Alberto, que já não está mais aqui no Campus Óbidos, mas que eu pude participar, trabalho muito interessante na propriedade aí do nosso vizinho, nosso amigo, seu Edgar Leão, que tem lá na sua propriedade plantio de cumaru. E o professor Alberto, ele desde que chegou aqui em Óbidos, ele teve interesse de desenvolver um trabalho ali. E esse trabalho permitiu verificar que a área do seu Edgar, a área onde estava plantado o cumaru, tinha uma qualidade do solo muito superior a uma área de pastagem degradada. Ou seja, o local onde estava plantado o cumaru teve uma melhoria das propriedades do solo, chegando a ser semelhante a uma área de floresta natural. Então isso é muito positivo. Então, além desse plantio de cumaru melhorar as propriedades do solo, ele está gerando valor, está gerando um produto que é o cumaru, que vai poder ser comercializado e gerar renda. Esse outro exemplo aqui é já no estado vizinho, né? Estado do Amazonas, lá em Itacoatiara. A Fazenda Aruanã é uma empresa que foi fundada em 1970, com o objetivo de produzir várias culturas amazônicas. E a principal delas é a castanha. Eles têm mais de 1 milhão de árvores lá, de castanha. Então, como primeiro destaque aqui, nós temos a conservação. A castanha, espécie nativa do Brasil, está cada vez mais ameaçada aí por conta do desmatamento, das queimadas, e um projeto como esse, ele permite a conservação da espécie. Nesse local, eles produzem mudas para reposição florestal, né? São empresas lá do estado do Amazonas, empresas madeireiras, e são obrigadas a repor, a reflorestar. E eles também produzem mudas para serem utilizadas na recuperação de áreas degradadas em comunidades e pequenas propriedades. A Fazenda Aruanã, ela é pioneira. Ou seja, ela é a primeira fazenda do Brasil e do mundo, né, podemos dizer assim, a cultivar a castanha comercialmente. Ou seja, plantar com o objetivo de colher e gerar renda. E lá eles desenvolvem técnicas para aumentar e acelerar essa produção, como a enxertia. Então nós podemos perceber nas atividades da Fazenda Aruanã claramente o papel da silvicultura ou do cultivo de árvores, mais especificamente aí da castanha, contribuindo com a conservação, com a recuperação da área, né?
nós temos mais um exemplo aqui do papel da silvicultura na recuperação de uma área degradada, que se dá através do ILPF, que já comentamos, né? Integração Lavoura, Pecuária, Floresta. Essa imagem ela é lá do município de Paragominas, no estado do Pará, uma região que há um tempo atrás era muito conhecida pelo elevado nível de desmatamento e hoje é referência quando se trata de recuperação de áreas degradadas por meio desse sistema aí. E como a gente já mostrou anteriormente, ele basicamente consiste de que você plantar espécies florestais, né? Usa-se muito o eucalipto por conta do rápido crescimento, mas também podem ser utilizadas outras espécies, pode e deve, para aumentar a diversidade, mas você não planta só a árvore, você planta o pasto na entrelinha, você deixa um espaço maior entre uma linha e outra de árvores, para que no meio ali você possa plantar o capim para o gado. Antes de colocar o capim, alguma cultura como o milho, como a soja, como o feijão, uma macaxeira, qualquer outra coisa que possa desenvolver ali naquele meio, enquanto as árvores ainda estão crescendo. Então esse é um bom exemplo de como a silvicultura pode contribuir com a recuperação da área degradada. Um dos grandes pontos favoráveis desse sistema é a criação do gado num microclima favorável, né? O que significa isso? O gado vai ser criado na sombra. O animal num ambiente sombreado, ou seja, uma temperatura menos quente, ele vai ficar menos estressado, ele vai produzir melhor, ele vai produzir mais carne, ele vai produzir mais leite. O pasto, num ambiente arborizado, ele vai produzir melhor. É claro que aqui a gente tem que fazer uma ressalva, né? uma observação. Como vamos plantar nesse sistema a pastagem entre as árvores, você vai ter que deixar uma linha, um espaço maior entre as fileiras de árvores, para que entre sol ali. Temos que lembrar que o capim é uma planta altamente exigente em luz solar, mas os resultados desse trabalho têm mostrado que, utilizando o espaçamento correto, a gente consegue produtividade na pastagem melhor ou equivalente à área da pastagem sem árvores, ao pasto no monocultivo. É o que esse estudo está mostrando aí. E para finalizar, eu trouxe aqui um relato de uma visita técnica que eu participei juntamente com os alunos lá do Instituto Federal do Norte de Minas Gerais, na cidade de Araçuaí, quando eu trabalhei durante 2 anos ali, e nós tivemos a oportunidade de visitar um plantio de mogno africano. Na imagem aí está o meu pai, juntamente comigo. Ele também é um entusiasta, né? Ele gosta muito da questão florestal, de árvore, enfim. Ele foi um dos grandes inspiradores para que eu pudesse seguir nessa área, né? E aí quando eu fui fazer essa visita, eu chamei ele lá. E ao fundo aí na imagem vocês podem ver o plantio de mogno, né? O mogno africano é uma espécie nativa da África, né? De alguns países ali, mas ele se adaptou muito bem ao Brasil. Em todas as regiões do Brasil tem o cultivo do mogno africano. Ah, professor, e para que ele serve? Madeira, madeira nobre, madeira de lei. Nessa região de Araçuaí é uma região que chove muito pouco mesmo, é o semiárido, é quase que igual ao sertão nordestino ali. E vocês veem as árvores desse jeito. Por quê? O produtor investiu em sistema de irrigação. Então ele irriga essas árvores aí. Essa propriedade é do lado do rio Jequitinhonha, importante rio lá da região, mostrando aí que uma região seca, muito quente, pode ser recuperada, gerar um retorno econômico e pode ser sustentável por meio do cultivo de árvores. E além do mogno, ele tem também a criação de gado, através desse pasto aí que fica na parte de baixo das árvores. Então ele solta o gado aí e o gado fica num ambiente mais confortável e tem todos aqueles benefícios, né, que eu citei para vocês anteriormente aí. Então quando a gente pensa em cultivo de mogno africano para produzir madeira, o ciclo de corte, ou seja, o tempo que demora entre eu plantar até cortar, colher essa madeira, é de 15 anos.
porém o produtor já fez um desbaste, ou seja, removeu algumas árvores ali, ele cortou algumas árvores quando a floresta inteirou 8 anos. O que é o desbaste? Desbaste é justamente isso, né? Quando você intervém na floresta removendo algumas árvores com o objetivo de abrir espaço para aquelas que ficaram lá poderem se desenvolver mais. Em contrapartida, a madeira dessas árvores que eu desbastei, eu já posso utilizar para fazer alguma coisa, para fazer móveis, para fazer poste, madeira para construção, enfim, já gera um valor. Assim, pessoal, chegamos ao final de mais uma aula. Espero que tenhamos conseguido atingir o objetivo de demonstrar para vocês como que a silvicultura pode ser uma ferramenta muito poderosa para favorecer a recuperação de áreas degradadas. Um grande abraço a todos e bons estudos!